Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre o inventário e seus custos? Pois bem, o inventário é o procedimento realizado judicial ou extrajudicialmente, né, que seria em cartório, para a transmissão, efetivar de forma formal a transmissão do patrimônio para os herdeiros, ou seja, dar aos herdeiros aquilo que já é deles por direito, só que seguindo as formalidades impostas pelo Estado, né? A realização desse inventário, ela tem custos absurdos, né? No Brasil, existe o imposto do inventário, não imposto inventário não, na verdade imposto sobre morte, né? Se chama aí, aqui em São Paulo é o ITCMD, em outros estados é o ITCD, o ITC, alguma coisa assim. E o percentual autorizado no Brasil desse imposto são de 4%, são de 8% o teto. Aqui em São Paulo, ainda o percentual são de 4%. Mas existe um projeto de lei que eu já mencionei anteriormente que para majorar esse percentual para 8%. E existe também um projeto, né, da CONFAS, que é das Secretarias da Fazenda dos Estados, para que esse percentual chegue a 20%. No Brasil, hoje, é um dos países que tem o menor imposto sobre herança. Como eu disse, o teto aqui no Brasil são 8%. E na Europa, esses percentuais chegam, França, Estados Unidos e outros países chegam a 50%, 60% o imposto sobre herança. E, enfim, são absurdos, né? E a OCDE, né, até em função das perdas de arrecadação por conta da pandemia, vem orientando aos países a promoverem a majoração desse imposto sobre herança para poder ajustar as contas, né, ter um ajuste nessas contas em função da perda de arrecadação. Bom, mas enfim, eu estou aqui, hoje eu vou falar sobre a questão do custo do inventário e o primeiro deles é o famigerado imposto, né? O imposto sobre herança, o imposto da morte, como muitos falam, que em São Paulo são 4% do valor venal dos imóveis. Então, não importa se você comprou um imóvel a 100 mil, se ele estiver valendo hoje 2 milhões, você vai pagar o imposto sobre 2 milhões. Mas eu não tenho esse dinheiro, né? Essa é uma outra questão que a gente vai falar mais tarde. Então, quer dizer, se você pagou 100 mil no imóvel, ele vale 2 milhões, se fosse sobre 100 mil, você pagaria 4 mil reais no imposto. Sobre 2 milhões, você vai pagar 80. Então, veja a disparidade que existe já nesse ponto, né, em nossa relação de custo. Além desse custo relativo ao imposto, existirão outros custos do advogado, né, claro, pelo trabalho que ele vai realizar, que de acordo com o caso, oscila entre 5% e 10% do valor do patrimônio. Então, depende se há litígio, se há discussão, enfim, uma série de variáveis nesse caso. Mas vamos colocar na média como sendo 7%, né? Então, se somar os 4% aos 7%, já temos 11% do valor do 11% do valor do patrimônio, do valor venal do patrimônio, né? Além disso, existem outros custos, né? Um deles é o custo processual, que são as custas do processo, que são de 1%, e se for judicialmente, se for judicial, se for extrajudicial, tem o custo do cartório, que não foge muito a esse 1%. E tem as despesas com certidões e outros documentos que a gente estima mais ou menos em 0,5% do valor do patrimônio. Bom, vamos somar, deu 4% mais 7%, mais 1, mais meio. Então a gente está falando de 13,5%, é isso? Bom, mas não é só isso, né?
o que acontece? O imposto, existe um prazo para pagamento. E se você não pagar nesse prazo, tem a multa. Então, quando acontece o falecimento, você tem que ir lá e pagar esse imposto num prazo que alterna de acordo com a forma como você fazer o inventário, e sob pena de ter multa de 20%. E como fazer se não... Como que vai fazer num caso desse se não tiver o dinheiro, o valor líquido para fazer o pagamento? Se a gente pegar esse exemplo do imóvel de 100 mil que valorizou, chegou a 2 milhões, vamos arredondar 15, 14%. 14% de 2 milhões, a gente está falando de 280 mil reais. Quantas pessoas têm 280 mil reais para dispor assim, praticamente à vista, para receber aquilo que já é dele? Então, se a pessoa só tem um imóvel que vale 2 milhões, de repente, que foi aquele patrimônio construído ao longo da vida, e talvez ele tenha que fazer a venda desse imóvel para poder fazer frente a essas despesas. Que a gente guarda esse número, 280 mil reais. E para você vender um imóvel num inventário, a gente sabe, e vender rápido, a gente sabe que você não vai conseguir obter o valor de mercado dele, os 2 milhões. Então, digamos que você tenha um deságio por baixo de 10%, 1 milhão e 800. Você além dos 280 mil, você perderia mais 200 desse deságio. São 480 mil. E se o deságio for de 20, a gente está falando de quase 700 mil reais de perda. Ou seja, um patrimônio que inicialmente era 2 milhões, ele vai ficar por volta de 1 milhão e 300. 1 milhão e 320, mais precisamente. Bom, mas não acaba aí, porque se o imóvel foi adquirido por 100 mil e vendido por 1 milhão e 600, existe o ganho de capital, a receita, né? O leão quer morder um pouco também, né? Não basta os estados. Então, se você pegar 15% sobre o valor de aquisição e o valor de venda, a gente está falando de 1,5 milhão vezes 15%, dá 225 mil. Então, junta lá com 680, a gente está falando de 900 mil reais. Ou seja, você você construiu um patrimônio que se valorizou ao longo de uma vida inteira, que você comprou de repente a 100 mil, chegou a 2 milhões, você precisa se desfazer do patrimônio, e o que vai sobrar para o seu filho só porque houve o seu falecimento são 1 milhão e 100 mil. O que a gente observa nessa situação é que houve uma redução do patrimônio em quase 45%. Algo em torno de 40%. Imagina, o herdeiro deveria receber 100% desse patrimônio. E não menos, nenhum valor a menos do que isso. Só que com a incidência de todos esses impostos, todos esses custos que o Estado impõe, e a taxa de urgência, né, que seria esse deságio para vender o imóvel, entre outras situações, acaba culminando no empobrecimento do herdeiro em relação a essa situação. É por isso que a gente fala que o inventário ele destrói o patrimônio, ele empobrece realmente o herdeiro. Mas estou te explicando tudo isso para te mostrar que o inventário não é algo, embora seja algo institucionalizado, um procedimento legal e tudo isso, ele é um meio que realmente leva a uma perda patrimonial. E existem outros meios para resolver isso, que não seja necessariamente através da realização de um inventário. E o planejamento sucessório, ele evita que haja essa perda patrimonial, assegura uma eficácia tributária com a redução de impostos e a incidência
E tudo de uma forma legal, permitida na lei. Evita que você tenha que pagar o lucro imobiliário, que claro, você não vai vender, você vai fazer você faria o planejamento de como isso vai ser. Vai ter que pagar o ITCMD? Vai sim, mas não vai ter que pagar os 4% sobre os 2 milhões. O valor vai ser pago com base no valor que vai ser integralizado o imóvel nessa empresa. Vai pagar o honorário do advogado? Claro, mas vai ser proporcional ao trabalho dele, mas provavelmente vai ser muito menor do que você pagaria se fosse fazer um inventário. E não vão ter essas custas de processo, nada disso. O único custo que vai ter além disso são as taxas correspondentes à criação da empresa e o imposto para registrar o imóvel, para fazer o registro desse imóvel no nome da empresa que será criada. Enfim, o que eu quero mostrar aqui para você é que o inventário ele tem um custo muito alto. Ele tem um custo, ele causa uma dor muito grande à família, especialmente a você que trabalhou uma vida inteira, construiu um patrimônio grande, pequeno, não importa, mas que vai ver o seu filho de repente perdendo aquela casa, aquele imóvel que você deixou, porque tem que pagar todos esses custos que o Estado impõe. Então, se você quiser entender algumas formas de evitar o inventário, alguns meios através do planejamento sucessório, eu te informo que eu vou fazer uma palestra agora, em breve, no começo de dezembro, em que eu vou falar um pouco mais sobre o assunto. E se você tiver interesse, faça a inscrição no formulário que está aqui na descrição do vídeo. Se gostou das informações que foram dadas, compartilhe. Se gostou do vídeo, dê um like. E se tiver interesse em participar da palestra, eu te aguardo na palestra, tá bem? Um grande abraço e espero ter podido ajudar de alguma forma. Tchau, tchau.